Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje, antes de começar a aula, eu quero deixar um beijo e um agradecimento especial a vocês, alunos, que estão fazendo, que estão comprometidos, que estão trabalhando bastante, estudando bastante, construindo um futuro muito promissor. Pessoal, eu tenho certeza que vocês deixam os familiares de vocês super orgulhosos com o que vocês estão fazendo, tá bom? Vamos lá? Hoje a nossa aula é de Geografia, Unidade 7. Na verdade, nós vamos continuar a Unidade 7 da última aula, que é Outras Atividades do Sudeste. Você se lembra da última aula? Se lembra que na última aula nós estudamos um pouco sobre o estado de Minas Gerais? Nós vimos a importância da mineração, a gente conheceu um pouquinho sobre o minério de ferro, o minério de alumínio, o manganês, nós conhecemos o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, nós vimos a região metropolitana de Belo Horizonte, nós vimos que o estado de Minas Gerais produz carro, produz tecnologia, mineração, tem a agropecuária que é muito forte, produção do leite, nós vimos também que a agricultura em Minas Gerais é muito forte. Então nós já conhecemos bastante São Paulo, nós já conhecemos bastante o Rio de Janeiro, já conhecemos bastante Minas Gerais, e qual estado será que está faltando para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer da página 183 a 189 e nós vamos fazer algumas atividades. Pessoal, na boa, vai! Se terminar essa aula aqui, você não mandar atividade para o seu professor, ó, teu professor vai ficar muito triste, sua professora vai ficar muito triste, porque nós vamos fazer praticamente tudo com vocês. Pessoal, não é para vocês, é com vocês. Enquanto você está assistindo essa aula, lá com o seu caderno impresso, o que você já vai fazendo? Já vai fazendo as atividades e respondendo as questões conosco. Combinado? Então vamos lá. Relembrando novamente, olha o Sudeste aí de novo, né? Então vamos lá. A região Sudeste é uma das 5 regiões do Brasil. Nós já falamos um pouquinho sobre as 5 na última aula, formada por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que o estado de Minas Gerais é o maior estado em extensão territorial, o estado de São Paulo é o mais rico economicamente, o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do nosso país, e o Espírito Santo, o que tem no Espírito Santo? É o que a gente vai conhecer basicamente na nossa aula. Mas antes de chegar lá, vamos continuar conhecendo um pouquinho melhor sobre o estado de Minas Gerais. Lembrando que na última aula a gente viu um pouco da paisagem de Minas, né? Lembra que a gente falou que Minas tem muitas serras, tem muitos morros. Vocês assistiram aquele vídeo, né, da ferrovia, conseguiram ver aquela paisagem linda e maravilhosa. E o que a gente vai continuar conhecendo em Minas Gerais são outros tipos de paisagem, lembrando que Minas Gerais também é um estado muito turístico. Então vamos lá. Um estado para ser visitado. Lembra que na última aula eu recomendei visita para Minas, né? O turismo é outra atividade econômica importante para o estado de Minas Gerais, pois tem grande variedade de atrativos naturais, como serra, cachoeiras e rios. Serra da Canastra, visitem a Serra da Canastra quando vocês puderem, que convidam turistas interessados em desfrutar das belas paisagens do campo e viver aventuras. Pessoal, olha essa atividade aqui, é chamada de montanhismo, mas não é montanha, tá bom? Olha aqui, no Pico das Agulhas Negras, no Parque Nacional de Itatiaia. Pessoal, uma curiosidade sobre o Pico das Agulhas Negras, tá? O Pico das Agulhas Negras, ele está entre os maiores altitudes do Brasil, os lugares mais elevados do Brasil. Porém, turma, o lugar mais alto do Pico das Agulhas Negras fica no Rio de Janeiro, tá? Não fica em Minas Gerais. Tem um pouco de agulhas negras, do pico, desse morro das Agulhas Negras, que é bem grande, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas. Na verdade, pessoal, ele fica ali na junção dos 3 estados, correto? É um lugar que no inverno pode fazer menos 20 graus lá em cima, então faz muito frio, tanto é que vocês estão vendo que o montanhista está com roupa de frio. Bom, outra coisa muito bonita para conhecer são as serras em Minas Gerais, né? Pessoal, olha aqui, cachoeira, tem muitas cachoeiras em Minas. Por que o professor fala da Serra da Canastra? Pessoal, porque a Serra da Canastra tem muitas cachoeiras como essa. Só que Minas Gerais tem um lugar chamado Circuito das Águas. O que é esse Circuito das Águas? São lugares onde tem muitas cachoeiras, tem águas termais, tem águas medicinais. Professor, o que é uma água medicinal? Pessoal, é uma água com algumas propriedades minerais diferentes.
correto? Ou seja, elas têm uma ação sobre o corpo humano diferente das outras águas. Então, por isso que é uma região muito visitada. Vamos entender um pouquinho melhor, porque além de ser muito bonita, é uma região que tem um clima muito agradável. O pessoal quer que é um clima agradável? É um local gostoso, que não é frio, mas também não é tão calor. Então, é um lugar muito agradável e principalmente bom para receber turistas. Olha bem para esse circuito das águas aqui. Nós temos algumas cidades que são importantes. Nós temos aqui, ó, alguns exemplos. Por exemplo, Conceição do Rio Verde. Nós temos Três Corações. Três Corações é a cidade que o Pelé nasceu. Nós temos aqui Lambari. Nós temos Soledade de Minas, São Lourenço. Todas as cidades aqui fazem parte do circuito das águas. Ou seja, pessoal, é um lugar que recebe muitos turistas em função das paisagens e da qualidade da água daquela região. Nós temos um outro exemplo que eu também fui conhecer, né, que são algumas cidades centenárias. O ano passado eu fiz uma viagem para Ouro Preto, Tiradentes e Mariana e fui conhecer isso aqui de perto. Isso aqui, pessoal, é lindo, é maravilhoso. Está muito preservado. A história desse lugar está muito preservada. Por quê? Porque o governo preserva. As igrejas, a igreja católica também ajuda na preservação. A Vale, que é aquela grande empresa, ela também ajuda a preservar essa história. E os turistas, né, pessoal? Turista deixa dinheiro, ajuda a preservar a cidade. Isso aqui é no município de Tiradentes. Pessoal, Tiradentes é uma cidade que se desenvolveu em razão do ouro. E aí, se vocês observarem, a parte histórica, ela tem uma característica cultural. Olha que interessante. Vocês podem olhar, vou contar uma pequena historinha para vocês. Quando vocês olham essa arquitetura aqui, e vocês observam o telhado, vocês vão perceber que tem uma telha, uma fileira de telha, 2 fileiras de telhas e 3 fileiras de telhas. Pessoal, isso aqui eram casas de moradores da época. Mas sabe o que significava? Quanto mais eira e beira tivesse o telhado, mais posse tinha o dono da casa. Então é muito comum a gente ver casas com 1, 2 e 3. Geralmente casa que tinha uma ou que não tinha nenhuma eira e beira, já ouviram falar sem eira nem beira? Ah, é uma pessoa pobre, ela é uma pessoa sem eira nem beira. Ou seja, eles construíram as eiras e as beiras para mostrar riqueza. Então quanto mais tinha, mais dinheiro também tinha. É uma cidade muito bonita. Essa aqui é a cidade de Brumadinho. Pessoal, a parte de Brumadinho que não foi destruída na tragédia, né? Isso aqui, na verdade, é um parque, né? E vocês estão vendo que tem uma série de esferas aqui, ó. Isso aqui tudo, pessoal, é um tipo de um museu, tá? E esse museu é controlado por quem? Pela empresa Vale, né? Então essa empresa Vale controla esse museu e essas esferas que vocês estão vendo aqui, na verdade, são esculturas, né? São esculturas de alumínio, correto? Então, talvez seja o único lugar do mundo que você possa visitar e conhecer um lugar assim. O prédio fica embaixo, tá? Essa espécie de lagoa que tem aqui em cima, ela está em cima do prédio, beleza? Vamos lá, atividade 2. Já que a gente já conheceu bastante, vamos estudar um pouquinho. Cite 2 municípios mineiros que se destacam devido à industrialização, indicando o que cada um produz. Lembra que a gente falou? Betim, fábrica da Fiat, indústria de autopeças. Pessoal, autopeça é tudo que vai no carro, tá bom? E acessórios. Nós também temos ali, ó, refinaria de petróleo, que é a refinaria Gabriel Passos. Então, a cidade de Betim tem, além da indústria automobilística, também tem refinaria de petróleo. A refinaria é o processo de transformar o petróleo, correto? Transformar o petróleo em gasolina, óleo diesel, conforme a gente já falou em uma das aulas anteriores. E Contagem. Turma, Contagem é a 3ª cidade mais rica e mais importante de Minas Gerais. Lá tem um parque industrial gigantesco, abarrotado de indústrias de ponta, de tecnologia, correto? Então nós temos 2 cidades, Betim e Contagem, cada um com suas características. 2. Além dos minérios, Minas Gerais é um importante produtor agropecuário. Liste os 5 principais produtos agrícolas produzidos no estado. Pessoal, produto agrícola é aquilo que é produzido no campo. Então nós temos lá café, ainda hoje. Hoje, Minas Gerais é o maior produtor de café, não é mais São Paulo, viu? Hoje é Minas. Cana-de-açúcar, aonde não tem cana-de-açúcar no Brasil. A soja, que é um produto altamente empregado na indústria. Pessoal, ração de cachorro, por exemplo, a base é soja, tá? Milho e batata. De qual produto agrícola
o estado é o maior produtor nacional, hoje Minas é o maior produtor de café. Então, aquela coisa de São Paulo produzindo café e tal, foi ultrapassada pelo estado de Minas Gerais. Qual a importância da produção de leite para Minas? Pessoal, pausa o vídeo e lembra da última aula. Lembra que Minas faz iogurte, queijo, requeijão, tudo derivados de leite? Então vamos lá, ó. A produção de leite, parte da tradição do estado, deu origem a milhares de empresas ligadas à coleta e ao beneficiamento do produto. O que é beneficiar? É apenas retirar o leite e processar, além da fabricação de queijo, requeijão e creme de leite. Beleza? Cite duas atrações que tornam o turismo uma atividade importante para o estado. Eu poderia elencar aqui umas 100 atrações para vocês. Você precisa colocar só duas, né, que atraem turistas para Minas Gerais. Vamos lá, esses são os exemplos que nós vamos dar para vocês. Mas se você tiver mais algum aí, pode colocar também na resposta. Para o turismo ecológico e rural, as paisagens de mares de morros, cachoeiras e serras e culinária típica. Então, se você quer fazer um turismo mais tranquilo, ligado à natureza, conhecer cachoeiras, morros, comer uma comida ó, de primeira, a melhor que você comeu na sua vida, Minas Gerais é o destino. Mas se você também quiser conhecer um pouco da história do Brasil, quiser conhecer um pouco da história da Igreja Católica, da colonização brasileira, quiser conhecer um pouco dos movimentos tradicionais que aconteceram no Brasil, da mineração, do período da escravidão no Brasil, Minas Gerais também tem cidades históricas. Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, são 3 cidades que fazem parte desse circuito. Bom, de Minas eu acho que tá ok, né? Agora vamos conhecer o estado do Espírito Santo. Pessoal, o estado do Espírito Santo, ele fica a leste da região sudeste. Ele é vizinho de Minas Gerais, ele faz fronteira com Minas Gerais, com o Rio de Janeiro, faz divisa, na verdade, né? E com a Bahia. É um estado relativamente pequeno e tem um problema, não é problema, tem uma dificuldade física. Como o Espírito Santo tem muitas serras e essas serras são muito elevadas, a comunicação de um lugar para o outro no estado ela é difícil. Como assim, professor? Presta atenção. Pessoal, eu tenho aqui no litoral uma região mais baixa. Só que no centro do estado eu tenho uma cadeia de serras. Então é muito complicado transitar de um lugar para o outro no estado, né, ultrapassando as rodovias e ferrovias. Então, o estado do Espírito Santo tem isso que dificulta o desenvolvimento dele. Não significa que ele não seja desenvolvido. Então vamos lá, ó. Lembram que estudaram a imigração de italianos e alemães na aula de história? Vocês lembram que os alemães, os italianos vieram para cá para trabalhar principalmente com o café? Porém, nem todos foram trabalhar no plantio do café. Outros foram desenvolver novas atividades, alguns foram trabalhar na indústria. A gente aprendeu isso nas aulas de história. Mas presta bem atenção no que a gente vai ver no próximo slide. Presta bem atenção. A economia do Espírito Santo. Com o final da escravidão do século XIX, muitas fazendas foram divididas em pequenas propriedades. Quem comprou essas pequenas propriedades? Os imigrantes, principalmente os alemães e os italianos. Porém, vai uma curiosidade aí. Os primeiros imigrantes a chegarem ao estado do Espírito Santo foram os portugueses, tá? Então, primeiro vieram os portugueses, depois vieram os alemães e os italianos. E o que eles foram fazer, pessoal? Eles foram plantar. Plantar o quê? Frutas. Ah, professor, é meio óbvio plantar frutas. Não, pessoal, eu posso plantar milho, eu posso plantar cana-de-açúcar. Eles optaram pelo plantio de frutas. Por quê, pessoal? Porque quase lugar nenhum tinha interesse em fazer isso. Então, o que eles plantam? O que eles cultivam? Tem aqui, ó, mamão-papaya, abacaxi, maracujá, coco, goiaba e morango. Ó, turma, é importante a gente pensar que o estado do Espírito Santo, além de plantar esse tipo de fruta, ele também planta café, tá bom? Ele só perde para Minas Gerais hoje no plantio do café e está ali muito próximo também com o estado do Paraná. Mas esse plantio de frutas aqui ele é muito importante porque além de alimentar o mercado interno de vender essas frutas no Brasil, boa parte delas são vendidas para fora, para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. Ou seja, boa parte do que é produzido no estado do Espírito Santo vai para os Estados Unidos. Isso é muito importante porque o din-din entra em dólar. Bom,
O Espírito Santo também é o maior produtor e exportador de rochas ornamentais. Professor, o que é uma rocha ornamental? Olha dentro da sua casa aí. Vai na cozinha, vai no banheiro, vai na área de lazer se tiver, que você vai ver que vai ter uma pia. Vai ter uma pia no banheiro, uma pia na cozinha, etc. Olha bem para aquilo lá. Você vai ver que é uma pedra, que é uma rocha. Aquilo lá é rocha ornamental. O que é rocha ornamental? É o que a gente usa para organizar os ambientes dentro de uma casa, de um hotel, de um restaurante, né? Então nós temos principalmente dois tipos de rocha. Talvez na sua casa seja um desses dois tipos, se você achar. Mármore e granito. O mármore, pessoal, é o que você está vendo aqui no chão. O mármore, ele é mais homogêneo, você vê uma cor só, geralmente, você não vê várias cores. O granito, que provavelmente é essa que você tem na sua casa, é aquela rocha toda pintadinha. Tem pintinhas mais escuras, mais clarinhas, então aquela rocha toda pintadinha é o granito. E essas aqui mais lisas, assim, com uma cor mais homogênea, assim, se é assim que a gente pode dizer, geralmente é o mármore, que são muito caros. E para que eles são usados? Para fazer piso, escada, parede, pia, lavatório, móvel e decoração. Olha que interessante, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, destaca-se na extração e no beneficiamento dessas rochas com 70% da produção. Pessoal, o maior produtor de rochas ornamentais do mundo é o estado do Espírito Santo. Então, talvez essa rocha que tenha na pia da sua casa, conforme a gente já falou, muito provável que ela tenha vindo do estado do Espírito Santo. Se você for comprar rocha em Barretos, em algum lugar, muitos dos que vendem aqui em Barretos, eles compram do estado do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um grande exportador. Pessoal, olha que interessante. Nós temos aqui um chão todo lustroso e todo brilhoso, chão de shopping, chão de banco, geralmente usa mármore ou granito. Olha que bonito que fica, pessoal. Inclusive, hoje em dia não mais, né, porque é muito caro. Mas você pode olhar que a arquitetura desse prédio, que é uma arquitetura mais antiga, eles costumavam fazer desenhos no chão. Ô, turma, eu vou ser sincero para vocês, isso aqui é uma arte de desenho em rocha que eu acho que dificilmente a gente acha pessoas que dão conta de fazer hoje em dia. Bom, presta bem atenção, o que a gente fez aqui? Na verdade, se você observar bem o restante da página, você vai ver que o mapa que aparece para você da 187 é um pouco diferente. Na verdade, é o mesmo mapa, tá bom? É esse mapa, só que a gente fez algumas alterações nele. Nós colocamos as cidades mais importantes do estado do Espírito Santo e a cidade que é a maior produtora de rochas ornamentais. Então, olha aqui. Nós temos aqui Vitória, Vila Velha, Cariacica, formando todas uma parte de uma região metropolitana de Vitória. Vitória é a capital do Espírito Santo. E uma cidade de Colatina, né? Tem até um prefeito aí que é meio popstar, que é dessa cidade aí de Colatina. E aqui nós temos Cachoeiro de Itapemirim, que é o maior produtor de rochas ornamentais do Brasil. Então, olha que interessante, nós temos aqui, além das indústrias, as indústrias são outra atividade econômica do Espírito Santo. Além de Vitória, que é a capital, conforme eu já falei, tem cidades importantes, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica e Vila Velha. Então foi por isso que a gente já preencheu o mapa para você, para que você possa entender um pouquinho melhor. Móveis, vestuários, carnes e produtos siderúrgicos são produzidos no estado, que também é o segundo maior produtor de petróleo e gás. Pessoal, olha quanta coisa. Então lá tem indústria, tem extração de rochas, tem petróleo, tem gás natural e também tem indústrias de alfaiataria. Alfaiataria, pessoal, é de roupa, correto? Então é um estado também muito importante. Um fator de crescimento para a economia do Espírito Santo é a localização geográfica privilegiada. Turma, presta bem atenção, ó. O que é esse privilégio de localização? Minas Gerais não tem mar, tá? Minas Gerais não tem mar. Então, para Minas Gerais exportar o minério, ele precisa atravessar o estado do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem uma vantagem em relação a isso. Nós temos também aqui, ó, vizinho do Rio de Janeiro, saída para o mar, portos. Pessoal, isso tudo contribui com o desenvolvimento do estado. Agora, olha que interessante. Ó, é um estado importante para armazenamento e escoamento de produtos vindos de vários lugares do mundo, do país para o exterior. Então, uma coisa que é importante para a gente falar é a questão do armazenamento e escoamento dos produtos do nosso país. É importante vocês entenderem que parte da produção do Brasil, prestem bem atenção nisso aqui, parte da produção no Brasil
que é exportada e vendida no mundo inteiro, como alimentos, maquinários, peças e equipamentos, são exportados pelo Porto de Santos, no estado de São Paulo. Agora, a produção pesada, como rocha, minério, são exportadas pelo estado do Espírito Santo. Então, o estado do Espírito Santo, que tem 2 portos importantes, o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão, ele divide o destaque na exportação de produtos com o Porto de Santos no estado de São Paulo. Correto? Outra coisa importante são ferrovias, rodovias e dutos que interligam diferentes partes do Brasil aos portos capixabas. Quem é o capixaba, pessoal? O cara que nasce no estado do Espírito Santo, ele é capixaba. Sabe de onde vem essa palavra? Essa palavra é uma palavra que vem do tupi, né, do idioma indígena, e que ela significa povo que trabalha na roça. Então, como o estado do Espírito Santo se desenvolveu com base na agricultura, os imigrantes foram apelidados pelo restante do Brasil, aqueles que foram trabalhar na roça, como capixaba, porque quem fazia antes disso eram os índios, então os índios que faziam o roçado. E aí quando o imigrante chega e vai fazer a mesma coisa que o índio, as pessoas falam, você também é capixaba, tá? A capital Vitória é uma das 3 ilhas capitais do país. Quais são as outras 2? Vitória é uma, Florianópolis é outra, e a terceira é São Luís no Maranhão, né? E possui 2 grandes portos. Pessoal, é interessante a gente ver porque os 2 portos, eles estão relativamente próximos. Olha bem para essa imagem aqui. Eu tenho aqui, ó, o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão. Isso aqui tudo, ó, forma tipo de uma baía. Então nós temos 2 baías. A Baía de Vitória, onde tem o porto, e o Porto de Tubarão. Olha bem para essa imagem. Pessoal, qual dos 2 portos tem vantagem? Olha para esse aqui. Esse aqui, ó, tem todo um espaço para manobrar os navios e os barcos nessa região. Inclusive tem espaço para chegar às ferrovias, porque as ferrovias que vêm lá de Minas Gerais, elas chegam até o Porto de Tubarão. Esse Porto de Vitória, ele tem um canal mais estreito, então não é qualquer navio que entra lá nesse local. Então o Porto de Tubarão, junto com o Porto de Santos, talvez sejam os principais portos do Brasil. E é interessante a gente olhar que ambos estão bem próximos uns dos outros. Essa imagem aqui é uma imagem aérea, né? É um mapa. E essa aqui é a imagem real. Então não dá para ver aqui, né? O Porto de Tubarão está para o lado de cá. E aqui é a Baía de Vitória. Olha para cá, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Baía de Vitória? Ó, esse pedacinho aqui é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Esse pedaço aqui é a Baía de Vitória. E olha que interessante, pessoal, é bonito pra caramba, né? É uma cidade litorânea que tem praias, tem ilhas, inclusive também tem os portos, o que talvez atrapalhe um pouco desse turismo. Olha para essa imagem aqui. Isso aqui é o Porto de Tubarão. Olha que, pessoal, olhando na imagem parece que é pequeno, né? Isso aqui é uma coisa gigantesca, absurda. E por que precisa de muito espaço? Pessoal, porque o minério é uma carga pesada, então ela ocupa muito espaço. E ao ocupar muito espaço, precisa fazer o quê? Uma bela de uma infraestrutura. Então o que acontece? Tudo aquilo que é produzido pela antiga Vale do Rio Doce, que hoje é Vale, é levado até o estado do Espírito Santo. Lá, vem lá do quadrilátero ferrífero até o Porto de Tubarão, né? E aqui é levado para o mundo inteiro. E olha que interessante, ó, fábricas transformam em pequenos pedaços os pellets que facilitam a comercialização. Como é que é isso, pessoal? Presta atenção. Quando você retira o minério de ferro, você faz a pelota de ferro. O que é a pelota? Você passa por um pré-tratamento e aí o minério de ferro ele vai ficar em pequenos pedaços, em pequenas pelotas. E é assim que o minério é exportado. Pessoal, não é o pó do minério, não. São pelotas mesmo de aço para serem derretidos e transformados posteriormente. Essas pelotas também são consideradas, são conhecidas como pellets. Atividade 3. Qual a importância da agricultura para o estado do Espírito Santo? Bom, então a gente viu que a agricultura é feita foi iniciada pelos imigrantes e eles produzem frutas. A agricultura é muito importante para 80% dos municípios do estado. Então, pessoal, 8 de cada 10 municípios do Espírito Santo depende muito da agricultura. As pequenas propriedades existentes desde a chegada dos imigrantes geram emprego e renda, abastecem o estado e o Brasil, né, com frutas, café e madeira. Ou seja, tudo aquilo que é produzido no campo é importante para a economia do Brasil e para a economia do estado.
Agora presta bem atenção nessa atividade. Mais uma vez, com o auxílio do seu Atlas, não precisa do Atlas. Faça o que se pede no mapa. Presta atenção. Que mapa? Da página 187. Então a gente vai ter que fazer. Nomear as principais cidades industriais do estado. Localizar a principal cidade produtora de rochas ornamentais. Fazer uma legenda. Será que a gente já não fez isso? Eu vou voltar. Olha a atividade feita aqui. Então você vai pegar o seu mapa lá da página 187, correto? E vai fazer isso aqui. Então aquela atividade lá da frente, nós já fizemos aqui atrás. O que é para fazer? Nomear as principais cidades. Tá aqui, ó. Colatina, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Já nomeamos. Nomear a principal cidade produtora de rochas ornamentais. Já nomeamos. Cachoeiro do Itapemirim. Então essa atividade aqui, ó, já está feita, que é a atividade 2. É só lá na página 187 e fazê-la. 3. Quais são as outras 2 ilhas capitais do Brasil? Escreva seus nomes e os estados que pertencem. Eu acho que eu já dei spoiler, hein? Relembrando aqui o mapa, que você vai voltar lá para fazer. Quais são as outras 2 ilhas? Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e São Luís, que é a capital do Maranhão. Poxa vida, o professor já tinha respondido antes. Pessoal, nós já estamos ajudando vocês a fazerem. O que você vai precisar simplesmente fazer? Assistir a aula, ler o conteúdo e transcrever para sua apostila antes de mandar para o professor. Beleza? 4. O estado do Espírito Santo é o segundo produtor brasileiro de petróleo e gás. Qual é o primeiro estado produtor? Lembra lá no comecinho da aula? Qual é o maior estado produtor de petróleo e gás? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e gás, seguido diretamente do estado do Espírito Santo. Aí você vai falar assim, professor, para que esse monte de linha, né? Se a resposta é curtinha, pessoal, é para você ter espaço para escrever bastante aí. Mas a resposta é Rio de Janeiro. Terminamos a aula? Calma que ainda não. Hora da tarefa. 3. Percebam que essa atividade é para a gente fazer mais a construção de um mapa? Professor, por que a gente tem que ficar colorindo, pintando, riscando, rabiscando? Pessoal, porque é assim que você consegue memorizar e aprender onde é um lugar, onde é o outro. Ou seja, é observando, é olhando, correto? Então vamos lá. Escreva a sigla dos estados no mapa. Escreva o nome das capitais do estado. Ó, eu estou memorizando aqui tudo na minha cabeça. Ó, sigla do estado, nome da capital. Escrever o nome do oceano, qual é o oceano que banha o Brasil. Passe um traço azul sobre o Rio Doce e nomeie. Aí o item E fala assim, com auxílio do Atlas, nomeie as cidades do quadrilátero ferrífero e do estado do Espírito Santo, que estão destacadas no mapa. Pessoal, mais uma vez, não precisa do Atlas, porque você tem isso na sua página 192. Então você vai lá na página 192 e vai fazer tudo o que ele está pedindo. Vamos lá? Vamos ver o que a atividade pediu? Primeira coisa, colocar o nome dos estados e suas siglas. Na verdade, das capitais e suas siglas. Belo Horizonte, Minas Gerais. Vitória, Espírito Santo. Rio de Janeiro. São Paulo e São Paulo. Então nós já nomeamos as capitais dos estados. Segunda parte, fazer um risco sobre o Rio Doce. Eu acho que você já fez isso umas 2 ou 3 vezes, hein? O que está na cor azul aqui é o Rio Doce, tá? Depois ele pede para você passar um traço vermelho sobre as ferrovias que vêm do quadrilátero ferrífero até o porto do Espírito Santo, o porto de Tubarão. Tá aqui, ó, as ferrovias que vão até o porto de Tubarão. Pessoal, aqui onde termina a ferrovia é o porto de Tubarão, tá bom? E aí ele pede para a gente nomear as cidades do quadrilátero ferrífero. Tá aqui, Nova Lima, Santa Bárbara, Congonhas e Mariana. Ficou tranquilo, né? E o que era para fazer também? Colocar o nome do oceano e colorir de azul. Professor, ficou fácil, hein? Ficou muito fácil, vai. 4. Passe um traço vermelho sobre a linha que representa a estrada de ferro, que é o que nós já fizemos aqui. Então, para a gente passar uma linha sobre a estrada de ferro. Só que aí tem uma perguntinha a mais. Olha aqui, qual a importância econômica para o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo? Por que aquela ferrovia é importante para Minas e para o Espírito Santo? Vamos lá, ó. Minas Gerais produz minérios, mas não tem litoral, já que Minas não tem mar, o Espírito Santo tem.
nem porto marítimo para escoar a produção para o exterior. Professor, por que não exporta por avião? Pessoal, vocês já imaginaram? Para vocês terem uma ideia, cada tonelada exportada por ferrovia, por trem, custa de 5 a 15 dólares por tonelada. Se isso fosse exportado por avião, nem compensaria produzir. Tá? Então, por isso que precisa ser pelo mar, para poder levar muita carga. Então, o Espírito Santo não produz minério. Então, Minas produz minério, mas não tem mar. Espírito Santo tem mar, mas não tem minério. Então, Minas Gerais e Espírito Santo fazem uma troca muito positiva. Então, olha aqui, ó. Armazenamento de mercadorias e transporte, como ferrovias, rodovias e aeroporto. Então, o Espírito Santo faz a logística de levar a mercadoria produzida em Minas para o exterior. A estrada interliga a área produtora de Minas Gerais ao porto exportador de Tubarão. Então, pessoal, é basicamente isso. Existe uma troca positiva, Minas produz minério, não tem mar, Espírito Santo não produz minério e tem mar, então ambos fazem uma troca e se ajudam. O que diferencia o Porto de Vitória do de Tubarão? Eu já falei mais ou menos sobre isso lá atrás. O Porto de Tubarão está localizado em mar aberto e é um porto privado, significa que ele tem dono, que ele não é do governo, construído para receber grandes navios. Ou seja, o Porto de Tubarão recebe grandes navios. Pertence à companhia Vale e é especializado na exportação de minério de ferro. Pessoal, Vale não é nem um pouco boba, né? A Vale produz minério em Minas Gerais e exporta pelo estado do Espírito Santo. Ela é a dona da mineradora de Minas Gerais e ela é a dona do porto que vai fazer a exportação do produto. Ou seja, ela fica dona de tudo, não tem que pagar para ninguém, né? O Porto de Vitória está localizado dentro da Bahia, recebe navios menores e exporta vários tipos de produtos. É conforme a gente já falou naquela imagem anterior. Acabamos a nossa aula, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a leitura da página 183 a 189. Professor, eu não gosto de fazer a leitura. Galera, faça. Esses dias atrás uma aluninha falou assim para mim, professor, como eu melhoro a minha escrita? Eu falei, lendo. Ela, como assim? Eu falei, quanto mais você lê, melhor você vai escrever. E eu tenho certeza que você quer ser um bom escritor. Fazer as atividades, na verdade, copiar e transcrever as atividades para a sua apostila, porque nós praticamente fizemos todas, correto? Tirar as dúvidas com o seu professor e com sua professora. A minha despedida hoje é um agradecimento a toda a equipe, né, da Secretaria da Educação. Eu quero parabenizar os coordenadores, eu quero parabenizar a toda a equipe aqui da Vale TV também, que tem se dedicado bastante, e principalmente aos professores, meus colegas de profissão. Vocês são nota 10 e todo mundo junto, nós, mais vocês aluno, os pais também em casa, tem feito toda a diferença. Que a gente continue assim, com essa parceria muito forte, para que o futuro das nossas crianças sejam o melhor possível. Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus e tchau, tchau.